conocido con esa categoría porque el investigador King, Estados Unidos, todo conhecido já falecido, né? Onde ele estabeleceu 3 graus, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro grau, quando testemunha, né, ou várias pessoas veem uma nave no céu de dia ou de noite, né? E que fica assim uma visão à distância, né? Esse é o primeiro grau. O segundo grau é quando a nave eventualmente deixa outra, deixa uma pista, né? Uma queimadura, radiação, né? Esse é o segundo grau, né? Que eventualmente, no caso de destruir, poderia ser um caso de segundo grau, né? E o terceiro grau que motivou o filme, né? O filme é um encontro de terceiro tipo, né? Quando existe um contato com a testemunha, a pessoa, não somente vê a nave, não vê o ser e existe uma mínima contato visual, né? Assim com o nave, né? E que esse filme foi um filme muito interessante. Eu imagino que todo mundo deve ter assistido, né? Exatamente, Avicine, né? Famoso. Inicialmente ele trabalhou para as Forças Armadas, depois ele, pela consciência do investigador, ele se desvinculou das Forças Armadas e ele. Só que esse investigador, naquela época, no ano 70, 78, existia algum tipo de reporte de casos, né? De aquelas pessoas como Adamski, John Adamski, que no ano 57 não somente tinha visto, você tinha fotografiado as fotografias analisadas não tinham sido demonstradas que eram curadas, na verdade eram aparentemente autênticas. O relato dele é um relato bem interessante, só que no relato ele relatava ainda mais, ele teve a oportunidade de ver e falar com esses seres que até identificaram algunos procedentes de Venus y algunos procedentes de Marte, otros procedentes solares. Increíblemente, lógicamente, en la década de 50, a ciencia académica decía, no, a composición, la atmósfera de Marte, a concentración de hidrogênio, con nitrogênio, no sería alguna forma de vida, ¿no? Então, essa questão que muito bem se falou do Marte, né? Não é uma questão, agora é uma questão atual, mas anteriormente, né, pessoas de diversas procedências afirmavam que a vida era atual, né, em Marte, mesmo que os cientistas falavam que não era possível, segundo nossos cálculos, né? Então, o que acontecia? Na época de Allen Hinlich, né, já existia esse reporte, não só um, eram várias pessoas que tinham, não só visualmente, não tinham assistido encontros físicos com esses seres, né? Como era uma questão muito transcendental, né, esses investigadores achavam que podiam ser mentirosos, não queriam falar disso, né? No seu livro ele fala, ele enrola, na verdade, ele enrola, ele não quer falar, não quer queimar as mãos, né? Mas ele não considera esses casos, né, como terceiro tipo, nem catalisar, ele tenta enrolar, simplesmente, não quer opinar. E aí, por essa época, também aparecem os casos de Barry Betty, né, que também conhecido, né? Barry Casal, um viagem, né? Seguido por uma luz, de pronto vai, de pronto volta para casa e depois percebe que o tempo passou, no dia seguinte ele lembra, marca, né? Investigação depois, nos dois casos, né, acham que os dois foram raptados por uns seres, né, até por isso né? E esse caso, na verdade, na década de 60, começou na década de 50 com Antônio Rita Cova, né? Considerou-se, né, já na ciência ufológica como os encontros de quarto grau, né, onde essas pessoas são geralmente pela porta são levadas, né, a uma nave e aí seriam feitos os diversos procedimentos de exame, coleta de amostras, tá? Esse é o caso de Pascagoula, né, Charlie. Na verdade, esse é um número grande desses casos, né, do quarto grau, que nosso amigo Mário Rangel é especialista, né, escritor especialista em casos de abusores, né? E para, de certa maneira, fechar o nome, teve essa conferência do Instituto de Massachusetts no ano 92, né, de cientistas, onde consideram um quarto grau do fenômeno de abdução, né? Então, contactados que eu comentei, né, os grandes monstros da ufologia convencional, Allen Hynek e o francês, né, Jacques Vallée, né, ele, na verdade, ele tinha muito receio com esses casos avançados, ele tinha muito receio, né? Mas esse do Jonathan, né, que ele, na verdade, para a sua época, era, na verdade, quase um mito, na verdade. Agora, 30 anos depois, né, o tempo passou, mas, na verdade, ele era uma pessoa assim,